Esse projeto nasceu no encontro de mulheres inteligentes e do bem, chamado Board W, que era um projeto de encontro de mulheres para se reunir, que eu chamava de Mulheres Inteligentes e do Bem, para que a gente juntas pudesse desabafar, contar os desafios, se inspirar, e até apoiar umas às outras dentro de um contexto de vida pessoal e profissional, porque é muito desafio que a mulher tem, principalmente a mulher moderna no dia de hoje. Bom, num desses encontros, mais recente, regado a vinho e muitas risadas, uma das participantes, a inspiradora Thaisa Tomás, compartilhou com a gente, num grupo, uma história onde eu, então, líder dela, tinha tido um determinado comportamento que a marcou profissionalmente e também como pessoa. Daí surgiu essa ideia, né, minha e da minha parceira Márcia Gioff, eu, Sandra Gioff, de gravar alguns depoimentos sobre liderança, acreditando que a liderança não é um mito, não é um filme americano, e sim situações do dia a dia, ou seja, um conjunto de comportamentos de pessoas que estão à frente de um time. E surpresa nossa, quando a gente começou a gravar esses depoimentos, que vieram vários insights importantes que poderiam ajudar aos líderes que hoje querem ser bons líderes, que se preocupam com a sua performance, que se preocupam também com o bem-estar do time, a ter uma postura e um comportamento mais adequado. Então, esse programa chamado Bastidores da Liderança tem por objetivo passar para vocês essas gravações e, como uma dinâmica de reação a essas gravações, trazer um contexto técnico-comportamental do que essa pessoa está compartilhando com a gente de experiência positiva que foi a atuação de uma liderança. Olá, eu sou a Thaisa Tomás, mãe do Leonardo. Estou super feliz de estar aqui hoje para participar desse projeto da Sandra, com quem eu trabalhei na Accenture. Foi minha líder, mentora, informal, porque foi minha mentora na Accenture e é até hoje, e grande amiga, então eu tenho coisas muito bacanas para compartilhar sobre a Sandra. Eu vou começar com um episódio que nós passamos juntas em 2008, quando eu estava em um projeto fora de São Paulo. Estava um projeto em Minas Gerais, uma grande transformação, e que a gente ia toda segunda-feira de manhã, voltava na sexta-noite, e eu estava também num momento de vida em que as viagens, elas eram um desafio para mim, mas eu lidava com elas no projeto porque eu sabia da importância. E o projeto estava um pouco tenso, porque tinha uma comunicação que a gente tinha que preparar, uma comunicação para o mercado. Então a equipe estava tensa, a liderança estava tensa. E nessa noite específica, eu falo noite porque já tinha passado das 18 horas, era um dia antes da comunicação para o mercado. E nós estávamos lá trabalhando, tentando fechar como é que ia ser todas as mensagens, a dinâmica dessa comunicação, aquele estresse. E aí eu me lembro que de repente a Sandra chegou, ela foi de São Paulo para Minas para comunicação, mas ela foi um dia antes. E aí ela chegou no projeto e percebendo aquela dinâmica, que estava todo mundo muito ansioso, muito cansado, talvez a gente já não estivesse escutando mais uns aos outros por conta de tudo isso, a Sandra chegou, cumprimentou todo mundo e perguntou se a gente já tinha jantado, se a gente ia sair para jantar. A gente falou, não, nós ainda vamos continuar aqui até tarde para fechar tudo. E aí a Sandra pediu pizza pra gente. Ela pediu a pizza, a hora que ela já avisou que ela ia pedir a pizza, eu pensei, naquela época eu estava no começo da minha carreira aí na Accenture, eu pensei, nossa, que bom, né, que chegou alguém aqui com o olhar de fora e tá promovendo pra gente esse momento de mudar um pouco, né, mesmo que a gente não vá sair, mas de fazer essa pausa que é importante, e já fiquei super contente. Quando a pizza chegou, a gente continuou trabalhando. Quando a pizza chegou, eu lembro que a gente levantou, sentou numa outra mesa e a hora que foi pegar as pizzas, a Sandra falou, não se preocupe, eu vou servir vocês, vou servir todo mundo, porque eu lembro que ela falou essa frase que eu uso até hoje, ela falou, porque servir é um ato de carinho. E aí a Sandra perguntou o que cada um queria, serviu a pizza, serviu a bebida, e eu fiquei só observando, sempre fui muito falante, muito espontânea, mas também muito observadora, né? Fiquei observando toda aquela situação, e eu pensava, nossa, que diferença que ela tá fazendo aqui nesse momento. E aí a gente comeu a pizza, continuou trabalhando, e a Sandra foi,
Eu lembro que ela me chamou um momento que eu saí um pouco da sala, ela perguntou como é que eu estava, como é que estava o time todo, o que ela achava, eu achava que ela podia também contribuir. E no dia seguinte, no dia da comunicação, eu lembro que o timer não estava funcionando e a gente tinha um tempo super justo para fazer essa comunicação. E a Sandra falou, não, pode deixar que eu fico controlando o tempo. E enquanto tinha apresentação no palco, eu me lembro que ela ficava embaixo, passando de um lado para o outro com uma plaquinha, falando quantos minutos faltavam, qual era a mensagem que precisava passar. E aí deu tudo certo, a comunicação foi um sucesso. Eu fui embora com a Sandra naquele dia, a gente pegou o táxi junto para o aeroporto. No aeroporto a gente conversou também sobre a filha dela pequena, né, que tinha nascido há pouco tempo, e ela contou também como é que era para ela fazer essas viagens. E eu cheguei em casa e o que eu trago disso tudo, né? Eu falei que sou muito observadora. O que eu fiquei pensando naquele momento? Fiquei pensando, gente, é isso que um líder faz? Né? O líder chega ali naquele momento de caos da equipe e pede uma pizza, serve a pizza, pergunta o que eu achava que ela devia fazer. Claro que ela já foi para lá com um objetivo e um propósito, mas ela me perguntou o que eu achava que mais que ela podia fazer, como é que estava o time, se tinha alguma coisa que ela podia ajudar. E no dia seguinte também ajudou, né, com que tudo corresse tranquilamente. E sim, hoje eu entendo que não é isso que um líder faz. Infelizmente, isso é algo que poucos líderes fazem. Naquele ano a gente não falava ainda sobre o líder servir, sobre saúde mental, sobre todos esses temas de diversidade que hoje estão em pauta. E a Sandra, naquele momento, já me ensinava sem verbalizar tudo isso, né? A importância do líder ouvir a equipe, entender, fazer as pontes aí entre o time e o cliente, entre o time e os líderes, entre todos os membros, de uma forma muito genuína, muito humilde, muito espontânea, muito verdadeira. E eu sempre trago esse exemplo, sempre toda vez que eu vou servir alguém no trabalho ou na minha vida pessoal, eu falo que servir é um ato de carinho, lembro da Sandra e lembro desse momento. E tento sempre me colocar à disposição do meu time hoje. Hoje eu sei que muitas vezes o que eu preciso dar para o meu time é ser essa rede de segurança, para que eles possam arriscar, para que eles possam errar, para que eles possam aprender, para que a gente possa sempre voltar uns para os outros sem retaliação, tirando o melhor de cada um. E isso foi o que eu aprendi com a Sandra nesse momento. Fora tantas outras coisas que eu falei para a Sandra, né? Quando a gente estava numa reunião e eu pedi para se eu podia contar esse depoimento para várias outras mulheres, ela disse que sim. E foi a partir daí que ela também pensou na ideia deste projeto. Eu falei para a Sandra, Sandra, você me ensinou muitas coisas que eu até hoje tenho insight, que na época eu não sabia. A própria questão da maternidade, quando a gente conversou ali naquele momento, a Sandra sempre falava, eu tive, para aquela época, né, tive filha um pouco mais velha do que a maioria das minhas amigas, e conciliando com o trabalho, e eu tinha muitos vieses. Eu não era mãe ainda, hoje eu falei, sou mãe do Leonardo, de 5 anos, também trabalho, também tento harmonizar aí todos os pilares da minha vida, e eu tinha vieses, tinha preconceito, e que a Sandra foi me ajudando a desconstruir, e algo que eu não entendi plenamente naquele momento, mas até hoje, quando eu passo por algumas situações, eu me lembro. Então, Sandra, eu queria te dizer que eu sou muito grata por tudo que você representou e representa para mim, por tudo que você me ensinou e me ensina. Você sempre foi essa líder inspiradora, maravilhosa, inclusiva, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje contando essa história para mais gente e levando o seu exemplo para outras pessoas, para que possa inspirar, para que a gente tenha aí líderes que não façam só isso, mas que façam isso, porque é imprescindível. Então, obrigada, Sandra, de coração. Essa história da Thaisa é uma das histórias mais marcantes aqui dos nossos bastidores da liderança, porque foi a história inspiradora para esse programa. A gente estava num encontro de mulheres, o Board W, que é um encontro de mulheres inteligentes, generosas e do bem, mulheres que se reúnem para trocar figurinhas, para dar dica, para se apoiar e para rir
e para tomar vinho também. Vinho tem que estar. E nessa noite, a gente conversando, a Thaisa Tomás trouxe essa história que eu nem prestava atenção, nem lembrava, sobre um projeto. Aí a gente vai falar, nossa, só tinha projeto difícil, né? Só tinha projeto complicado e ambiente difícil nessa nossa realidade de consultoria. Eu acho que sim, acho que 80% dos projetos eram projetos muito difíceis, com um ambiente pesado, com muita insegurança. E um projeto fora de São Paulo, onde, nesse contexto, a Thaisa trouxe a discussão do que é ser líder. Eu acho que aqui cabe essa pergunta. O que é ser líder? Ser líder é saber as respostas, ser líder é saber tudo, toda a matéria, todo o conteúdo, é ter experiência, ser líder é falar para onde vamos, né? Inspirar a visão. Eu não acredito em nada disso, né? Ser líder simplesmente é trabalhar para as pessoas que estão ali no seu time. O que elas estão precisando para entregar o que elas se comprometeram a entregar, ou o que você está precisando que elas entreguem. Porque no final do dia, se elas não entregarem, a culpa é sua. Então, acho que a liderança tem muito disso. E a Thaisa trouxe essa história da pizza, né, Márcia? Parece ser brincadeira, não? O líder existe para servir pizza? Será que isso é ser liderança? Pelo amor de Deus, ele ganha o dinheiro que ele ganha para isso. Mas o que está atrás dessa pizza? E o que está atrás de servir a pizza? Esse caso, né, que a Thaisa trouxe, e assim, ela merece todo o nosso reconhecimento, a nossa alegria por ter criado esse programa, esse projeto, né? Eu acho que é um grande exemplo do servir, né? Do cuidado do servir. Isso é uma coisa genuína. Uhum. Quando você consegue desconstruir essa imagem que se tem de que líder ele merece mais prioridades, de que o líder ele tem que ter mais benefícios, porque é o líder, porque é um cargo que ele está ocupando momentaneamente. Exato. Né? Então, ainda causa admiração. Olha só como é que pode. A gente vem numa... É uma história, uma construção... Uma coisa básica, né? De que você causa admiração porque você tem um ato de gentileza. Uhum. Com o seu time, né? Com o seu time, do qual você depende totalmente. Exatamente. Como é que pode isso ainda causar estranheza, né? E aí vem essa coisa, né, de você ter também essa alegria de viver isso, de enxergar isso. O quanto foi rico para a Thaisa a ponto de marcá-la desta forma. Olha que legal. A referência que eu tenho de liderança é de um ato de servir. Isso tem quase 18 anos, hein? Porque eu lembro que a minha filha era bem bebezinha. Então deve ter pelo menos uns 15 anos. Mas ela continua assim com essa mania, Thaisa, de servir a tudo e a todos. Que é muito bom. Que é muito bom. Mas assim, o fato é que o projeto era um projeto tenso. Quando eu cheguei lá no projeto, as pessoas estavam com olheira, carrancudas, estressadíssimas. O cortisol estava assim, baldes de cortisol derramados no projeto, porque as pessoas estavam literalmente dormindo pouco, vivenciando feedbacks duros, sem preocupação, por pessoas, às vezes, com uma liderança mais hostil, que questiona a tua competência, que acha que você tinha que adivinhar. E tinha todo um contexto de apresentação no dia seguinte, né? E aí eu cheguei nesse dia à noite, ou cheguei 2 dias antes, enfim, tinha uma validação de tudo que estava sendo construído com uma alta liderança. Então, esse puxar para você também o front e a validação é importante, porque às vezes você acaba, até pela tua relação, por você também já ser uma liderança, a outra pessoa pega de leve com você, ela fala diferente com você. Então, você traz para você o problema, a audição fica diferente. Mas, principalmente, o time estava numa situação que você não podia levar o time para jantar fora. Estava ali virada à noite. Se eles tivessem que fazer uma coisa, vamos dormir ou vamos parar o projeto. O time estava esgotado, o time estava emocionalmente abalado pelo relacionamento que estava acontecendo ali com as outras lideranças. Então, o mínimo que podia fazer é tentar trazer um pouco de gentileza para aquele ambiente, um pouco de leveza. Consigo empurrar o projeto, mudar a data? Não. Eu preciso que essas pessoas virem noite comigo entregando? Preciso.
E elas não estão nem falando que elas não querem. É que elas estão no limite. O que eu posso criar aqui de ambiência para minimizar esse caos? Vamos pedir pizza, porque vão ter que comer. Deixa eu servir a pizza. Deixa eu sentar e discutir junto. Deixa eu pôr um pouco da mão na massa. Tô aqui do seu lado, você não tá sozinho. Isso já gera, de novo, né? Parece que a gente tá falando do episódio da ocitocina. Eu tinha anotado Mas isso fazer aqui o quê, né? Assim, como é que eu mostro pro outro que eu estou acolhendo ele? Que o que ele está fazendo está muito bom, que eu vejo que ele está no limite, porque às vezes a gente só quer isso, né? Veja como eu estou cansada. Você reconhece que eu estou aqui me matando por você? É muito isso. Então, reconheço. E aí, o mais importante é que no dia seguinte, né, e durante a apresentação que foi feita, que era uma grande comunicação de uma fusão e aquisição seríssima, importante para todo mundo, que no dia que a gente foi fazer a comunicação, o grande líder lá, que era até meu líder, ele não sabia que as coisas não estavam automáticas. Então, até a apresentação que ele achava que ele estava passando, ele não estava passando. Deu alguma coisa lá na hora. A gente estava passando na hora. E a gente manteve toda aquela imagem, todo aquele controle, porque aí entra a regulação emocional sua, para regular a emoção do time. Com regulação do time. E regular a emoção do outro líder que estava estressadíssimo. Então, é você realmente ficar ali no meio daquele circuito, gerenciando alguém que está bufando, estressado, xingando, para que ele acalme, e aí ele acalmou, e filtrando o que chega para o time também não espanar, não congelar, não adoecer. Então, era ali uma faixa de Gaza. Estava no meio do fogo cruzado, no meio daquelas bombas, né? Se eu posso falar assim, com todo respeito, né? Sem desmerecer toda essa tragédia que a gente está vivendo de guerra. Mas de um ambiente completamente complicado. Então, e aí, de novo, essa liderança fez uma coisa incrível? Não fez nada mais do que ela deveria fazer. É isso mesmo. O que tem para fazer agora? É varrer o chão? Vamos varrer o chão. É servir a pizza? É só ouvir? É pegar na mão? E uma coisa que eu aprendi recentemente com você, nesses nossos programas de desenvolvimento de liderança com a Brené Brown, que não necessariamente você tem que fazer alguma coisa. Às vezes você tem só que ouvir. Mas a gente fica assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes tem, mas às vezes é só ouvir o outro. E isso é fundamental, é ouvir, é estar ali de verdade, dando razão a ele, que a dor dele, numa escala de 1 a 10, quando a gente gosta de falar isso, que a gente fala muito isso na triagem do pronto-socorro, né? De 1 a 10, quanto é a sua dor? Sei lá, pode ser 7. Que a sua dor 7, pode ser que a minha dor seja 9. Eu sou mais fraca que ela? Não, é que a dor pra mim tá insuportável. Então, se o outro falou que a dor dele é 10, acolhe. Não vai perguntar. Respeito. Ao momento do outro, à dor do outro, ao nível, né, de cada... Porque quando a gente para ver, as dores são diferentes, porque as vivências, as experiências são diferentes, o corpo, o organismo, né? Nós somos únicos, né? Então, cada um vai reagir de uma forma. Agora, esse exemplo, para mim, e vamos lá, um simples cortar uma pizza e servir produziu ocitocina nesse grupo, que automaticamente trouxe mais bem-estar, mais segurança. Com certeza, abriu uma porta ali para a criatividade deles conseguirem evoluir com o projeto que estava travado e, consequentemente, o comprometimento de todo mundo, a ponto de, vamos lá, alguém dá um jeito de simular para o outro líder que ele está ali dominando a situação. E tudo funcionou. E era importante que funcionasse para a empresa. Tinha um negócio ali que dependia disso, tinha um resultado importante para sair ali. E o resultado foi entregue. E essa coisa de você conseguir a autorregulação para influenciar no outro. Imagina se nessa situação o líder, meu Deus, e agora? E entra em desespero, o time ia ser um desastre, não ia ter apresentação no dia seguinte. Né? Isso é inteligência emocional, né? Quando a gente entende a nossa emoção, entende a emoção do outro e consegue gerenciar como a gente demonstra a nossa emoção a favor daquele contexto.
de novo, isso não é um benefício, uma faceta de poucas pessoas. Todos nós sabemos, podemos. Os pais fazem isso todos os dias, principalmente em situações de risco com os filhos. Né? Eles controlam para poder tirar o filho do perigo e depois até desmontam. Então, isso é uma capacidade inerente ao ser humano. Agora, tem uma coisa que acontece no dia a dia que a gente está negligenciando, que é a escolha. Eu escolho gerenciar a minha emoção, eu escolho entregar isso de uma forma respeitosa e adequada, ou eu escolho chutar o pau da barraca, chutar o balde, eu sou assim, né? Eu sou assim, sou autêntico, eu sou o líder, eu posso? Não é isso? Então, aqui é uma questão muito talvez de educação, que eu acho, social, de que não, você não pode. Não é porque você é líder que você pode. Então, você tem que escolher e se preparar. Não é isso? Isso. Bastidores da Liderança, essa história inspiradora da Thaisa, que inspirou aqui o nosso programa, o nosso bastidor. Tá bom? Espero que você curta e compartilhe.